isso. Não é que respeitam, aceitam isso. Olha só, a gente vai conhecer agora uma outra avó especial. Ela conversou com a nossa produtora Iris Correia. A edição é da Juliana Gans. Vamos ver. Tenho 3 filhos e 4 netos. Aonde é o show do Cocolhão? É só falar que eu vou levar. Os 4 são muito agarrados comigo. Todos 4. Eu cheguei, é a vovó. É chato falar isso, mas é verdade. Oi, vó. A Bia liga pra mim o dia inteiro. Vovó, tem uma coisa pra te contar. Tô com saudade. Beijo, tchau. Eu dou muito amor, muito carinho. Mimo, assim, de estragar, não. Procuro dar limite pros meus netos, mas neto, pra mim, é filho com açúcar. É muito gostoso ser avó. Então eu dou o limite com mais açúcar, mas dou o limite. Eles podem tudo, mas a vovó ali do lado. O que a gente mais gosta de fazer é desenhar, contar história. Já passou, vovó vai dar um beijo. Eles vêm pra cá, você senta no chão, eu esqueço a idade que eu tenho, eu canto, eu danço, eu me divirto, eu acho que eu me renovo. Eu não sei se é o ciúme. E aí eu me vejo fazendo coisas que às vezes com meus filhos eu fazia, mas muito rápido. Por quê? Tá na hora do banho, tá na hora da natação, tá na hora do balé. Com o neto você já não tem mais isso. Você tá bom, Alexandre, olha. Eu dou opinião. A palavra final é dos meus filhos, da minha nora, do meu genro. Eu acho que a avó tem que saber até onde ela pode ir. Oh, que bonito. Não, Alexandre não quer mais? Nossa Senhora, que delícia. Eu estou disponível sempre. Já deixei até de fazer uma viagenzinha pequena com meu marido, porque... E nem contei para meu filho e para minha nora, agora que eles vão descobrir. Mãe, estou precisando de você. Ah, claro. Eu não preciso pedir. A minha mãe fica o tempo todo me pedindo para ficar com ele. Sai com o seu marido, sai com a sua esposa. Vão se divertir. Podem deixar eles comigo. Vai acontecer que o Pedro vai embora. E o Alexandre também. Um vai para Salvador, outro vai para Brasília. Eu não quero pensar, vou pensar na hora. É muito amor. Muito amor. Eles são a nossa continuação. Bota aqui, esse aqui na sua. Basta pedir, vovó, tô precisando de você, tô lá. Ah, ela disse que não quer pensar, mas já tá sofrendo, né? Já fiquei aqui. A gente está com a psicóloga Mônica Portela. Mônica, eu queria que você falasse um pouquinho desse papel, quer dizer, até onde vai o papel da avó, para não interferir, como a Nívia falou, na rotina que é criada pelos pais. É importante que a avó e o avô sempre se coloquem no papel de avô e avó, que é ajudar, colaborar na educação, mas nunca entrar numa competição e tentar tirar o lugar dos pais. Quem educa, quem dá as regras, quem coloca o que pode, o que não pode, são os pais. Então, a função de educar é dos pais. E essas regras, elas devem ser respeitadas na própria casa dos avós, né? Porque muitas vezes, o que acontece? A criança vai para a casa dos avós e na casa dos avós ela pode fazer tudo. Pintar a parede, desafinar o piano, esculhambar com tudo. E não é bem adora assim. desafinar Exatamente. Né? Pintar parede, pintar muro, amarrar o cachorro. E tem criança que taca o terror na casa dos avós. E os avós deixam fazer tudo, né? Colocar sal no vinho, todo esse tipo de coisa. Nossa, né? cada exemplo aqui é assustador. Que bom que eu já passei dessa fase. Ui! Mas geralmente, os avós, muitos avós deixam as crianças fazerem um terror. Resumindo e concluindo, o que acontece? A criança sempre vai querer ir para a casa dos avós e criança fala mesmo. Vai chamar o pai e a mãe de chato, vai desobedecer o pai e a mãe, vai dizer que não quer os pais. E isso pode gerar uma competição muito nociva para a educação da criança entre pais e avós. Então, em algumas famílias disfuncionais, o avô ou a avó competem com a mãe e o pai pela atenção daquela criança. Mas não é a maioria, né? Na verdade, a grande maioria tem, assim, aquela balinha que pode comer com a avó. Acho que esse tipo de diferença da casa do avô e da avó não chega a ser tão prejudicial. Veja bem, Fátima, a relação com os avós pode ser uma relação extremamente saudável. Né? Pode ser uma das relações melhores e mais importantes na vida de uma pessoa. Por quê? Porque os pais têm a obrigação de educar. Os avós não. Os avós podem ter aquela relação de carinho, de toque, de amor,
e isso é muito importante, né? Então, aquela balinha a mais, aquele mimo que o vovô e que a vovó dão, isso é muito saudável. Outra coisa que acontece, os avós e as avós muitas vezes conseguem perceber das crianças, justamente como a Laerte falou, é uma relação que não tem ansiedade, obrigações, então eles conseguem perceber, por exemplo, os talentos inatos das crianças, os pontos fortes, as qualidades, o que muitas vezes os pais não conseguem perceber. Por quê? Porque os pais estão interessados que a criança tire nota boa, que ela cumpra a disciplina, que ela faça isso, que ela faça aquilo. Então, um avô e uma avó pode ter um papel muito importante na vida de uma criança. Ajudar a criança a atravessar momentos difíceis, ajudar a criança a perceber o que ela tem de melhor e reconhecer o que ela tem de melhor, ajudar quando o pai e a mãe não podem estar presentes, fazer os deveres de casa junto. Então, eu penso, né, e de acordo com a psicologia positiva também, a relação com os avós pode ser uma das mais saudáveis para a criança, criando até resiliência, né, que é resistência, uma palavra muito conhecida no dia a dia, né? Os avós, eles podem ajudar as crianças a desenvolverem determinadas habilidades importantes para a vida adulta e que vão proteger a criança na hora que ela precisa lidar com um trauma, com uma adversidade. Com o não, isso. né? Exatamente o que ela está dizendo, Mônica. Aí já tem esse peso. O peso de você, quando de avó, vira praticamente a mãe ali das meninas. Agora, nesse caso, a avó virou a principal cuidadora. Né? Então, ela justamente vai precisar dar os limites e vai sair um pouquinho do papel de avó. Nesse caso. Né? Agora, existem outras situações, né, que são bastante comuns na atualidade, é quando os pais, ou a mãe ou o pai, moram com a criança na casa do avô e da avó. Aí pode ter uma certa confusão, que é diferente desse caso. Né? Porque, às vezes, o avô ou a avó vão se colocar no papel de pais do filho e do neto. E isso é muito problemático, porque o que acontece? O filho ou a filha começa a se comportar como irmão do próprio filho. Né? Então, eu já não assumir as suas responsabilidades. Exatamente, né? Não assumir suas responsabilidades. E, às vezes, o avô, a avó, sem querer, infantiliza o próprio filho. Então, eu já atendi alguns casos no consultório, onde, do tipo, a criança pegava um copo e jogava água na cara da mãe. Né? E quem tentava dar os limites era a avó. Só que a avó desautorizava a mãe. Realmente. Tá? Então, a avó perdia toda a autoridade. Aí nós precisamos fazer todo um trabalho de assertividade para a mãe colocar cada um no seu papel, né? Exatamente, Fátima. Para a mãe se colocar no papel de mãe, recobrar a autoridade de mãe e baixar um pouquinho a bola da avó para a avó ficar no papel de avó e não de mãe. Pra gente encerrar, Rafael, do que você mais sente saudade? Você morou com a sua avó durante um bom tempo. Hoje você está longe, ela mora em outra cidade do interior do Rio. Do que você mais sente saudade? Olha, a minha avó fazia um arroz unidos venceremos, assim, que eu adorava. Um arroz papa. Era um arroz papinha que eu sinto saudade. É mesmo? Até hoje você, quando vai comer um arrozinho, lembra dela? Com certeza. E a enquete, Laí? Tivemos alguma conclusão aí? Muita gente dizendo isso, que foi criada pela avó, pelos avós e que sente muita falta disso. Mas me chama a atenção das pessoas dizendo que foram mimadas pelos avós, mas que não se arrependem disso. São felizes. Olha só, os seus avós foram importantes na sua criação, 87% sim. E 13% não. Uma tendência desse número crescer, porque a população envelhecendo, ficando cada vez a gente tendo os avós mais presentes, mais frequentemente vivos. Mas eu não ouvi quase nada de crítica aqui. O que eu vi de crítica foi só uma mensagem que eu vi que a pessoa disse o seguinte: minha avó é meio chatinha, mas é legal. Mas eu acho que esse pessoal aí que tá do não é que não teve o privilégio de conviver às vezes de ter uma convivência mais próxima, né? Quem teve sabe valorizar quanto isso foi importante na criação de um filho. Agora, desculpe, isso exatamente que você estava falando, eu acho que com as meninas sendo mães mais jovens, eu acho que aí é que entra esta avó que você falou, que não é boa, que se torna, vamos dizer assim, a autoridade dentro da casa e deveria passa do ponto. E a criança, porque a filha é jovem, não tem maturidade, não tem, às vezes, juízo. Em relação a esse ponto, eu diria duas coisas. Uma é que a questão financeira, né? Quando o avô ou a avó sustentam financeiramente a casa e muitas vezes até o neto, nós vivemos numa sociedade capitalista, então eles vão se sentir no direito de dar opinião, sim.
né? Agora, porque liberdade financeira é muito parecido com liberdade emocional na nossa cultura. Então, e essa realidade é muito comum na atualidade. Sim. Agora, eu diria que é importante que os pais, os pais da criança, mesmo que eles tenham uma dependência financeira dos seus próprios pais, eles tentem, na melhor forma possível, criar uma independência emocional, porque a responsabilidade da criança é deles e não do avô e da avó. Agora, eu queria fazer uma outra pontuação. Como vocês mostraram na pesquisa, 87% das pessoas colocou que os avós tiveram um papel importante. Então, isso é fundamental para que os avós percebam como eles são importantes na educação das crianças. Como essa questão que ele mesmo colocou, que o avô percebeu o talento dele, o ponto forte, é importante. Como as mensagens que os avós colocam para a criança, né, em termos de responsabilidade, aumentar a autoconfiança, como um avô e uma avó têm um peso. Então, é interessante que os avós, eles se apropriem disso, que eles são importantes sim, e procurem fazer um bom trabalho como avós e avós, né? Mas não como pais, porque eles não são pais. Obrigada, Mônica.